Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, tá? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um gerenciamento progressivo. Lembrando que só para a gente começar aqui, pessoal, esse gerenciamento ele não foi eu que desenvolvi, tá? É um gerenciamento que eu aprendi e não foi eu que desenvolvi, eu só estou passando a informação, tá? Antes que alguém venha falar e tal. Então, assim, lembrando que todo o conhecimento do canal eu sempre vou passando adiante. Então, esse conhecimento, principalmente que está na internet por aí, é conhecimento gratuito. Então a gente repassa aqui e, lógico, de maneira consciente e tal, mas é só para deixar claro que isso daqui não fui eu que inventei e tal. Eu só estou usando um conhecimento que já existe e vou aplicar e vou ensinar para vocês como que funciona, tá? Então, pessoal, como que funciona? Ele é um gerenciamento progressivo aqui, tá? Não sei se vai dar para ver direito na câmera, tentei fazer da melhor maneira aqui, mas vamos ver o que vai ser. Ele é um gerenciamento progressivo. Se você não sabe o que é um gerenciamento progressivo, eu já expliquei nos vídeos anteriores, tá? Você pode dar uma olhada. Mas de maneira resumida, o gerenciamento progressivo é um gerenciamento que ele vai aumentando a sua mão conforme você vai errando as entradas, tá? Só que ele tem um limite, obviamente. Eu já até falei de qual que é o problema de usar gerenciamento progressivo infinito, tá? Se você fizer isso daqui de maneira infinita, a probabilidade de você quebrar ele é enorme, tá? A longo prazo, tá? Então, toma cuidado com isso daqui. Então, vamos lá. Eu estou pegando aqui como exemplo um capital de R$ 1.000, beleza? E um lucro médio por ciclo que eu consigo fazer, mas eu já vou explicar isso daqui, de 0,46%, que dá 4,60, certo? Que é sobre um capital de R$ 1.000, por exemplo. E um payout aqui de 82%. Rapaziada, eu espero que esse estilo de vídeo aqui fique legal para vocês, tá? Se vocês não gostarem, depois a gente vai melhorando, porque eu não sei se vai ficar muito bom, mas vamos lá. Aí beleza, capital de 1.000, lucro médio por operação de 0,46%, já vou explicar por que e como. Payout teste de 82%, isso daqui vai variar, né? Pode ser mais, pode ser menos, depende do mercado, do momento do mercado. E aqui como funciona. São 15 vezes para acertar duas vezes seguidas. Perdão, são 15 chances para você acertar duas vezes seguidas. Aí aqui eu coloquei entre parênteses, antes de quebrar. Beleza? Porque você pode quebrar, porque é um gerenciamento progressivo, já expliquei sobre isso. Então vamos lá, vou até colocar mais perto aqui para ficar mais fácil para vocês, beleza? A gente tem os exemplos, as entradas, perdão. Então isso daqui tudo são o valor das entradas, são 15 entradas que a gente vai trabalhar. Lembrando que esse lado esquerdo aqui é o valor da sua mão, do seu capital, beleza? Tudo que está aqui fora do parênteses é o capital e tudo que está aqui dentro do parênteses é os soros. Então você vai acertar duas vezes seguidas, como eu falei, duas vezes seguidas, sendo que vai ser em soros cheio, beleza? Você vai pegar você vai fazer a operação, ganhou, aí você vai pegar o lucro que você teve, vai fazer uns soros, e aí se você ganhar, você vai ter um lucro de 0,46% do seu capital. Isso aqui em todas as entradas, beleza? Aí eu já vou explicar por quê. Isso daqui, como eu falei, vai variar de payout para payout. Vai ter momento que, se você tiver no payout de 90%, o lucro vai ser maior que 0,46%, tá? E aí, quando você erra, o que você faz quando você erra? Você entra com a mão mais alta tentando fazer 2-0. Se você erra, você entra com a mão mais alta tentando fazer 2-0. E assim, infinitamente, né, entre aspas, até a sua 15ª entrada. Então, você tem 15 chances aqui para acertar duas vezes seguidas, tá? E aí, aqui o total de loss fora do parênteses, que é o seu capital, tá? Você pode até anotar aqui o valor das entradas depois, fazer na calculadora, vai dar exatamente R$ 1.000, tá? E aqui, qual que é o coeficiente? O coeficiente é o valor que a gente está utilizando para cada vez que a gente perde, tá? Coeficiente de 1,435, 1,435, né? 43,50 seria isso. Então, você vai somar o valor da entrada inicial vezes 1,435. Então você vai fazer, por exemplo, 1,98 ou R$ 2, tá? Esse daqui é uma entrada de R$ 2, mas para ficar exatamente R$ 1.000, a gente começou com 1,98 na matemática, mas é a entrada inicial mínima de R$ 2. Então você vai fazer, por exemplo, 1,98 vezes 1,435, que é o coeficiente de todas as entradas aqui, que vai dar o valor da próxima mão. Então 2,84 vezes 1,435 vai dar 4,06. Ou alguma coisa próxima a isso, tá? É que eu arredondei, mas vai estar bem parecido com isso daqui. 4,06 vezes 1,435 vai dar 5,32. 5,32 vezes 1,435 vai dar 8,34. E assim sucessivamente até os R$ 1.000. Então, esse lado esquerdo é o valor da mão inicial, do seu capital. E esse lado direito, tudo que está em parênteses, é os soros, tá?
E toda vez que você obter lucro, você vai ganhar 0,46%. E o objetivo aqui desse gerenciamento é justamente você ter um risco maior. Você tem um risco maior e você consegue bater a meta mais rápido, né? Qual que é o objetivo? Bater meta mais rápido e mais frequentemente, beleza? Então, eu sempre falei isso daqui, tá? Isso daqui é como se fosse um jogo de soma zero. Você tem que desequilibrar um lado para ele equilibrar do outro lado. Então, se você quiser ter menos risco, você vai estopar mais vezes. Se você quiser ter mais risco, você vai estopar menos vezes. Aí você está deixando a quebra bem longe, só que você vai ganhar em poucas vezes, só que você vai ganhar muito mais vezes do que se você estiver usando outro tipo de gerenciamento padrão. Então você vai ganhar pouco, mas você vai ganhar muito e muitas vezes, certo? Só que quando você perder, você vai perder um montante, perdão. Tô até gaguejando um pouco aqui. Mas você vai perder uma vez só que quando você perder, você vai perder um montante. E aí seria até a questão dos ciclos lá, que depois eu vou explicar também, tá? E é basicamente isso. E aí o que vai acontecer aqui? Eu coloquei aqui na questão dos ciclos. A gente tem o coeficiente, tem o valor das entradas e tudo mais. Como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Aí eu coloquei aqui atrás, né? Acertar 2 vezes seguidas. Se você não assistiu o vídeo de análise combinatória, assiste lá para você entender isso daqui, que isso daqui é essencial. Então, por agora, esquece estratégia, tá? Estratégia. Você esquece a estratégia. Pode ser qualquer uma, tá? Porque não importa a sua estratégia, no final das contas, num cenário macro, né? Um cenário macro, eu digo assim, quando você fizer 1.000 ordens, 10.000 ordens, 100.000 ordens, quando você fizer uma quantidade macro de operações, que seria muitas ordens, milhares e milhares de ordens, a tendência é que você vai sempre ficar no equilíbrio, que é 50-50. Então você vai acertar 50% das vezes e errar 50% das vezes, para cada entrada que você fizer. Aí só vai mudar a frequência, mas a probabilidade de acerto, ela é 50% sempre, independente se você tem 40 confluências ou não. Porque matematicamente falando, pode até ser que em determinados períodos a probabilidade mude, mas dentro do cenário matemático ele sempre vai ser 50% das vezes. E isso aqui acertando uma vez. Agora, quando você acerta 2 vezes seguidas, isso daqui eu já expliquei, não vou explicar de novo, tá? Que senão vai ficar muito grande. Você vai acertar 25%. Então, se você tem aqui duas possibilidades que são 2 entradas, certo? Você tem um conjunto, né? Um conjunto de 4 possibilidades. E aí esse aqui seria o conjunto, tá? Esse valor, esse negócio aqui, ó, seria o conjunto. GG seria green, que é verde, né? Então, o candle de alta, beleza? E o R seria o candle de baixa, beleza? Então só existe 4 cenários aqui. Esquece doji, esquece entrada, mesmo que você entre no começo da entrada ou no meio da entrada, o conjunto ele vai ser o mesmo. Ele pode ou fazer GG, que é para cima para cima, GR, que é para cima para baixo, RG, que é para baixo para cima, e RR, que é para baixo para baixo. E aí não importa aonde você jogou, se é para cima para cima, para cima para baixo para cima, para baixo para baixo, dentro de um conjunto de 4 possibilidades, ele vai acertar, ele tem uma probabilidade de acertar de 25% no longo prazo, certo? E aí esse aqui seria o seu conjunto. Aí o gerenciamento ele seria basicamente isso daqui. A gente sabe que a gente vai acertar 25% das vezes. Então a cada 4 vezes, uma vez você vai acertar, né? 25%. A cada 4 vezes, uma vez você vai acertar 2 vezes seguidas. Só que nesse gerenciamento, você tem uma margem de 15 entradas. Então se a gente sabe, a gente tem 15 entradas aqui, a gente sabe que uma a cada 4 a gente vai ganhar, 2 vezes seguidas e voltar para o 0 a 0, você tem uma margem muito grande para trabalhar aqui, entendeu? É como se fosse um dado mesmo, sabe? Nem sei desenhar isso daqui. Mas é como se fosse um dado, certo? De 4 lados, não são 6 lados, são só 4 lados, beleza? Onde uma delas você vai acertar e as outras 3 você vai errar.
E matematicamente falando, isso daqui vai acontecer sempre, beleza? Só que você tem uma margem de erro muito grande. Então, às vezes você vai errar 5 e vai voltar e vai acertar, às vezes você vai errar 10 e vai acertar, às vezes você vai acertar logo de primeira, às vezes você vai acertar de primeira 3, 4 vezes seguidas e depois vai voltar. Mas a tendência é que no longo prazo ele sempre tende a equilibrar, beleza? E só que, como eu falei, você não sabe quando que isso daqui vai acontecer. Então, ele pode acontecer na primeira tentativa, ou ele pode acontecer na 100ª tentativa. É claro que aqui já é muito mais difícil, né? Quanto mais você vai errando, maior a probabilidade de acertar, beleza? Mas ele vai ficar mais ou menos nesse range aqui, digamos assim. E aí você consegue trabalhar dessa maneira. Mesmo que você tenha um risco muito grande para um lucro muito baixo. Pô, você está arriscando R$ 1.000 para você ganhar 4,60, que é 0,46%, não é nem 1%. Sim, realmente, só que se você tem um risco calculado, mesmo que você esteja arriscando os R$ 1.000, você consegue trabalhar em cima do lucro de várias maneiras para você conseguir lucrar, mesmo que você arrisque todo esse capital aqui. Porque se você sabe como equilibrar essa matemática aqui e usar isso daqui a seu favor, você vai bater meta muito mais vezes e aí você consegue trabalhar de várias maneiras. Lembrando que a ideia é você fazer 100% do capital. Eu já até coloquei aqui, né? 100% é mais que 100%, né? Você tem que fazer mais que 100% antes de você quebrar 100%, porque uma hora você vai errar 15 vezes sem acertar duas, tá? É difícil, mas isso daqui vai acontecer. E quanto mais você faz, tem o fator tempo também, quanto mais operações você faz, maior a frequência, então mais rápido você vai quebrar. Isso daqui é outra coisa, fator tempo. Mas por exemplo assim, a ideia é você fazer mais 100%. Se você fizer, por exemplo, 110%, e quando você ganha 110%, e quando você perde 100%, você teria com take profit de 10%. E você faria isso infinitamente. Basicamente, essa daqui seria a ideia. Só que tem um problema aqui. Se a gente dividir R$ 1.000 por 4,6 em ciclos, isso daqui vai dar 217 ciclos. Então, vamos supor que cada vez que você ganha 2 vezes seguidas, você ganha 4,6, que é o que você vai ganhar. Isso daqui vai variar com payout, mas é mais ou menos isso. Você teria que ganhar 217 vezes, você teria que ter 217 ciclos nesse range aqui, ou seja, nesse range aqui, ele ganha na primeira, ganha na segunda, ganha na quinta, depois volta, ganha na primeira, depois ganha na primeira 3 vezes, depois ganha na 10ª, ganha na 14ª, depois volta, vai de novo. Ele tem um range aqui para trabalhar. Só que ele tem que acontecer 217 vezes antes de quebrar. E aí você teria que fazer mais que 100%. Para quando você quebrasse, você fica com take profit positivo. Aí você faria isso infinitamente. Basicamente seria isso. Só que é muito difícil você trabalhar só assim. Por quê? Porque acertar 217 ciclos é muita coisa. Então a gente precisa de outras maneiras para trabalhar. Aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia do gerenciamento progressivo é justamente fazer isso daí, tá? A gente facilita fazer um lucro, então você consegue fazer um lucro muito mais rápido. Só que a gente trabalha de outras maneiras para poder fazer 100% antes de quebrar esse 100%, entende? Então é por isso que eu falei, tudo é uma questão de cálculo. Não existe, o gerenciamento X é pior, o gerenciamento Y é melhor. Tudo depende do momento, tudo depende do seu risco, tudo depende de como você quer trabalhar, tudo depende de como que você vai alavancar, como que você vai ser agressivo ou conservador, qual o momento do mercado que você vai utilizar isso daqui. Tem o fator tempo também, né, que é o delta T, a gente vai trabalhar depois isso daí. E tudo isso daqui tem que ser estudado. Por quê? Porque não é fácil isso daqui. Mesmo que você gerencie tudo, você tem um risco muito grande. E você pode, na sua primeira tentativa, errar 15 vezes antes de acertar 2 vezes seguidas. Pode ser que isso daqui aconteça, é uma probabilidade. Tudo é uma possibilidade. Tudo que pode acontecer, tudo que tem uma possibilidade de acontecer, ele tem uma chance de acontecer. Entendeu? Só que é muito difícil isso aqui acontecer de cara. Mas isso daqui pode acontecer, então esse é um risco. Então você tem que tomar cuidado com isso daí. Por isso que eu falo, tudo é uma questão de estudo. Você tem que ver tudo certinho antes de você fazer qualquer coisa, porque senão você quebra a sua conta e não sabe nem de onde veio. Então você tem que tomar cuidado com isso daqui. E lembrando que esse daqui com 15 entradas é um cenário de 2 elevado a 15. Então você tem muito ciclo antes de quebrar. Então a probabilidade de você quebrar aqui ela é pequena, tá? Só que você tem que acertar 217 ciclos e fazer mais que 100% antes de você quebrar. Então você tem que ver qual maneira você vai trabalhar
para que você consiga fazer mais que 100%, lucrando 0,46% antes de você quebrar, entendeu? E aí seria mais ou menos isso. Você pode fazer isso para uma alavancagem, você pode fazer isso com uma parte do seu lucro, você pode fazer outras maneiras que depois eu vou falar, beleza? Mas é mais ou menos essa a ideia de todo gerenciamento progressivo. Tem gerenciamento progressivo, isso daqui, galera, é só a base. Como eu falei, você pode trabalhar de várias maneiras, você pode trabalhar com coeficiente maior, você pode trabalhar com coeficiente menor, ganhando menos ainda, só que você vai ter mais chance, isso daí te protege, só que você troca um pelo outro. Se você quiser ter mais lucro, você vai ter mais risco. Por quê? Porque você vai ter menos chances. Menos chances significa mais risco, beleza? Quanto menor as chances, mais você vai ganhar, só que maior é o seu risco. Né? Quanto menor a chance, né? Mais você vai ganhar e maior o seu risco. Quanto mais chance você tem, menos você vai ganhar, né? E menor o seu risco. Então uma coisa anda junto com o outro. Como eu falei, risco e retorno sempre anda junto. O risco ele sempre vai estar com o retorno. Então se você quiser ter mais risco, você vai ter mais retorno. Se você quiser ter menos risco, você vai ter menos retorno. Então você tem que saber trabalhar isso aqui de acordo com o seu perfil, de acordo com tudo aí. Então seria basicamente isso, pessoal. Dá para você fazer mais mãos, dá para você fazer menos mãos, dá para você trabalhar com coeficiente menor, maior, dá para você fazer soros nível 2, eu tô fazendo soros nível 1 aqui, você pode fazer soros nível 2, pode fazer soros nível 3, isso daí depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? É porque se eu falar tudo sobre gerenciamento progressivo vai ficar muito grande o vídeo, e eu não quero mais fazer vídeo de 2 horas de gerenciamento, beleza? Então a gente vai parcelar, né, o estudo em vários vídeos para não ficar uma coisa tão maçante, mas é basicamente isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Lembrando que isso daqui não é recomendação de investimento, isso daqui é apenas estudo, tá? Você tem que ser responsável pelas suas próprias escolhas e atitudes, beleza? E entenda que day trade é o mercado mais alavancado do mundo, mercado financeiro em geral, é o mercado de mais risco do mundo e você pode perder tudo que você tem. Então tome cuidado, estude e entenda que isso daqui é só intuito de estudo, beleza? Você faz o que você bem entender. Eu só estou te dando um conhecimento aqui, beleza? Então, é assim que eu trabalho no dia a dia, beleza? Eu vou sempre melhorando e vou trazendo aqui o que eu acho que são pontos bons para agregar na vida de todo mundo aqui. E a gente vai absorvendo o que é melhor, tá? Então, isso aí, pessoal. Tamo junto demais. Logo, logo tem mais vídeo. Acompanha aqui o canal que a gente vai falar muito sobre isso daqui, tá? Porque é bem interessante pra gente conseguir bater o mercado, especialmente aqui nesse vídeo eu tô falando de mercado de opções binárias, né? Futuramente eu vou estar falando de outros mercados também, quero falar de Forex. Forex é muito legal, tá? É uma dinâmica diferente de OB, B3, enfim, as bolsas de valores aí do mundo inteiro. Porque o mercado financeiro não é só OB, né? E OB é uma fração mínima aí do mercado. É como se fosse uma pizza, né? O mercado financeiro. Tem várias fatias. Uma parte é opção binária, uma parte é Forex, outra parte é bolsa de valor, outra parte enfim, criptomoedas. Então tem várias coisas aqui que a gente pode estar falando que engloba todo o mercado financeiro. Isso daqui é apenas uma fração mínima aí que está conectada, né, junto com o mercado de Forex e tudo mais. Mas é basicamente isso. Então, tamo junto demais. Qualquer dúvida pode falar comigo. E é isso aí. Abraço, bons estudos, rapaziada. Valeu!